Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada, mais um dia de nós juntos, como família Lumen, mergulharmos no coração de Cristo, que tem tantos tesouros, tem tantas riquezas para nos dar, para mim, para você, para a nossa santidade, para a nossa vida. E hoje, dia 19 de fevereiro, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje, a liturgia nos propõe o evangelho que está lá em Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Meus irmãos, essas são para nós palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, pessoal, antes da gente entrar nos detalhes do texto, daquilo que Deus quer hoje nos falar, só algumas explicações breves para a gente compreender todo o sentido. Primeiro, ali tem aquele momento em que Jesus se transfigura e aparece ao lado dele Moisés e Elias. Moisés e Elias representam aqui o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. A lei e os profetas que se encontram e se realizam plenamente em Jesus. Jesus, ele é o pleno cumprimento da lei, das profecias. Ele vem na plenitude dos tempos como o Messias, aquele esperado, fazer a nova e definitiva aliança entre Deus e os homens. O segundo ponto é quem é esse Elias, que devia vir e veio. O profeta Elias é um profeta do Antigo Testamento que subiu ao céu num carro de fogo, e os israelitas aguardavam o retorno de Elias, porque as profecias falavam que Elias deveria preparar e aplainar os caminhos do Senhor. Esse novo Elias é João Batista, o precursor que vem e prepara os caminhos de Jesus e que aponta para o Cristo. Escutai, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o terceiro e último ponto aqui dessa explicação breve é essa nuvem, da qual sai a voz. A nuvem no Antigo Testamento, ela simbolizava a presença de Deus. Então é o próprio Senhor, Deus Pai, que se coloca ali no meio e fala diretamente aos discípulos, como Deus falava no Antigo Testamento
apontando para Jesus, né? Este é o meu filho, dando a ele ali toda a autoridade, né? de filho de Deus, de Messias do Cristo. Então, entendido isso, né? Vamos aqui para o texto. O texto ele fala muito de um momento de intimidade com Jesus, né? Jesus ele pega aqueles discípulos 3, que eram os discípulos mais próximos. Dentre os 12 eram aqueles que Jesus realmente tinha uma amizade mais profunda, aqueles que se deixaram amar mais. João ele mesmo é conhecido como o discípulo amado. Jesus amava a todos, mas João foi aquele que mais se deixou amar por Jesus. E junto de João, né, Tiago e Pedro, né, o primeiro Papa, sempre nesses momentos de mais solidão de Jesus, de mais intimidade, Jesus chamava os 3 para estar consigo, né? E mais uma vez, Jesus traz ali eles para um momento de intimidade, para um momento em que Jesus vai revelar algo para eles, né? Que estava ali escondido, né? As pessoas não conheciam aquele tesouro que Jesus carregava, né? Toda aquela presença, toda aquela realeza, toda aquela luz. E assim também é conosco, né? Muitas vezes tem várias coisas que Deus quer nos falar, que Deus quer nos dar, tem graças que Deus quer derramar na nossa vida, mas essa graça ela só pode vir pela intimidade, ela só pode vir pela oração, ela fica esperando o nosso coração, fica esperando a nossa abertura, fica esperando nós pararmos o nosso dia e estarmos com Jesus, né? E o mais curioso é o que acontece a partir dali. A partir daquele momento em que Cristo se revela, a partir daquele momento em que Cristo mostra quem Ele é, toda a sua glória, Pedro ele cai numa tentação, né? Que muitos de nós, muitas vezes, somos também tentados a cair, né? Pedro gosta, num sentido não muito bom, de estar ali com Jesus. É uma tentação do prazer, é uma tentação de bem-estar, também presente na vida espiritual. Muitas vezes nós somos tentados a permanecer ali nas nossas atividades espirituais, na nossa vida de oração, na nossa vida contemplativa, usando de Deus como uma fuga da realidade. A vida espiritual, ela é sim o nosso momento de descanso, ela é sim o nosso momento de encontro privilegiadíssimo com Deus, de entrar no coração de Deus, de mergulhar, de descobrir suas riquezas, de descobrir tudo aquilo que Deus tem para nós, mas nós precisamos depois descer a montanha e ir para o mundo e transbordar aquilo que nós bebemos, aquilo que nós recebemos de Deus. Nós não podemos usar Deus como uma fuga, nós não podemos usar Deus, nós precisamos amar a Deus, servir a Deus, nos ofertar a Deus, nos consumir por amor a Deus. Então, que a gente possa estar muito atento a isso, né? Que a gente não use de Deus para nos satisfazer, para nos saciar, não gostemos, né, dos mimos que Deus muitas vezes nos dá sim para nos agradar, mas não usar disso como uma fuga. A verdade é essa, né? Porque a verdadeira oração, ela nos aproxima de Deus, ela faz crescer em nós um amor sincero, desinteressado por Deus, não pelas coisas de Deus, não por aquilo que Deus me dá, não pelas sensações que Deus gera em mim, mas por Deus mesmo, né? E vai também nos configurando a Jesus, né? Vai nos, como falava São João Paulo II, tu te tornas aquilo que contemplas. Então, à medida que nós vamos contemplando, nós vamos imitando Jesus, nós vamos configurando o nosso coração ao coração dele, nos tornando mais parecidos com ele. E o segundo ponto da verdadeira oração é que ela nunca é para dentro, ela sempre é para fora. Ela direciona o nosso coração para Deus e a partir deste encontro com Deus, direciona o nosso coração para o irmão, nos impele para o outro, nos impele para o serviço. Foi assim com Nossa Senhora, depois de receber o anúncio do anjo, depois de ser visitada
pelo Espírito Santo e receber Jesus no seu ventre, ela apressadamente sai para servir. Ela não fica ali no seu êxtase, né? no seu gozo espiritual, mas ela vai apressadamente servir, se coloca a serviço, vê as necessidades, se torna ainda mais atenta às necessidades. Então, prestemos atenção nisso como um critério de discernimento. Como estão os frutos da nossa vida espiritual? A nossa vida espiritual, ela está nos colocando para dentro ou para fora? Está nos fazendo olhar para nós mesmos ou para os outros? Cristo quer nos impelir para fora. Quer que nós saiamos de nós mesmos e vamos ao encontro dos outros, né? O último ponto é sobre a prática da obediência. Deus fala, né? Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. É preciso ouvir a voz de Deus e obedecer às suas ordens. Porque esse amor que a gente fala, né? O amor a Deus, não pode ser um sentimentalismo. Não pode ser só uma carta de intenções, daquilo que eu quero dar para Deus. Mas ela tem que ser uma decisão de vida que gere implicações concretas, frutos concretos na minha vida, nas minhas escolhas, no meu projeto de vida, no meu tempo, naquilo que eu vou me consumir, né? Porque Jesus mesmo, ele fala de forma claríssima: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Esta é a condição para ser amigo de Jesus. Não é ter uma afeição por Jesus, não é gostar de Jesus, é cumprir os seus mandamentos, é obedecer à sua voz. E somente um coração que é amigo de Jesus é capaz disso, de se despojar para abraçar aquilo que Ele tem para a nossa vida, para a tua vida, meu irmão. Então, que Nossa Senhora, aquela que guardava tudo que ouvia de Deus no seu coração, que colocava em prática porque era a escrava do Senhor, ela nos ajude a também colocarmos em prática tudo aquilo que nós ouvimos de Deus, tudo aquilo que nós recebemos de Deus na nossa oração, na nossa vida espiritual. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.